Prezadas, o Observatório SJ, nesta postagem, vai dar destaque a uma experiência interessante que a SJ e a arquiteta Adma Noêmia Lopes tiveram ao terem a oportunidade de ver publicado um artigo da nossa Lavra numa revista italiana, a revista Portus. E essa publicação foi feita em 2021. Essa revista Portus, ela escolheu 3 temas brasileiros de experiência de revitalização de antigas áreas portuárias por cidades seculares, E escolheu o projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, o projeto Valongo, no Porto de Santos, e o projeto da Estação das Docas, no Porto de Belém. Essa experiência foi interessante mesmo, porque deu oportunidade de, para a confecção do artigo, termos estudado bastante, acesso a obras que já existiam sobre o assunto, como destaque do professor Euler Arruda sobre o centenário Porto de Belém. E essa revitalização, esse equipamento que a cidade de Belém tem um apreço muito grande, porque quem não gosta de ir lá assistir, ver aquela janela para a Baía de Guajará. Mas vamos colocar aqui o trecho. Primeiro eu vou rolar aqui a postagem que está no blog Cadernos de Aurelino Souza Santos, do Observatório ASJ. Aqui para vocês olharem uma fotografia do waterfront, com um barquinho passando e você dentro de um restaurante na Estação das Docas. Muito interessante, Uma verdadeira janela para o rio. Aqui o texto e o facsímile da publicação na revista italiana Portus, que tem sede na cidade de Veneza, na Venécia, a Sereníssima Veneza. Vamos lá aqui até o final, depois eu vou fazer uma transcrição oral do texto, parcialmente, para não alugar muito os ouvidos, a gentileza dos ouvidos, Então, reposicionando aqui, vou manter num quadro final aqui, esse aqui. Estação das Docas, na cidade portuária de Belém. O modelo de revitalização de antigas áreas portuárias, seus acertos e desacertos na relação porto-cidade. Article of Aurelino Souza dos Santos Júnior, Adma Noêmia Santana Lopes. Vamos lá aqui no texto propriamente dito. Revista Portus, número 38, RET, Association for the Collaboration Between Ports and Cities. Aí tem o endereço retdigital.com/en. RET Portus. Na revista Portus, muitas matérias interessantes sobre as experiências de requalificação de antigas áreas portuárias e a inter-relação porto-cidade nos continentes europeu e americano. No continente americano, das experiências brasileiras foram selecionadas para publicação a da Estação das Docas de Belém do Pará, do Porto Maravilha do Rio de Janeiro e do Porto Valongo no Porto de Santos. A seguir, um facsímile do artigo sobre a experiência da Estação das Docas de Belém do Pará, da Lavra de Aurelino Santos Júnior e Adma Noêmia Santana Lopes. O link tanto dessa postagem do Cadernos de Aurelino Souza Santos, como a própria postagem original da revista italiana Portus ficará disponível nos créditos do YouTube. Seguindo em frente. Um destaque para o professor mestre Adilson Luiz Gonçalves, que é o representante da RET na América do Sul.
um dos maiores especialistas do país em logística portuária e relação porto-cidade da Universidade de Santa Cecília, Unisanta, e coordenador do Brasil do Núcleo Avançado da Associação para la Colaboración entre Puertos e Ciudades, a RET, dentre outras muitas qualificações, ao qual agradecemos pelo honroso convite de colocar a Estação das Docas de Belém do Pará como matéria relevante dentre as melhores experiências internacionais na revitalização e requalificação de antigas áreas portuárias na revista europeia Portos número 38, www.portosonline.org. Vamos lá. Aqui tem também um link do escavador, do currículo desse profissional de escola, que é uma das maiores autoridades em relação porto-cidade, Adilson Luiz Gonçalves. Vamos lá. Aqui temos, passando a parte do texto propriamente dito, que vai ficar disponível com link, mas não ficaria muito longo transcrevê-lo aqui oralmente. No final aqui, uma outra abordagem em relação à revista, em relação a esse assunto, esse tema, essa matéria, né? A coordenação brasileira ao cargo do Núcleo Avançado RET Santa, Unisanta, do Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais da Universidade de Santa Cecília. O artigo sobre a experiência de Santos, bem como a introdução referindo às experiências brasileiras, são de autoria do atual coordenador do NET-POM-MT, RET, professor mestre engenheiro Adilson Luiz Gonçalves. Eu vou colocar também no link a abordagem sobre o Porto Maravilha e sobre também o Porto Valongo, a experiência de Santos. Vamos lá, continuando aqui. O artigo sobre a experiência de Belém, pioneira no Brasil na revitalização e requalificação de antigas áreas portuárias, chamada de Estação das Docas, foi elaborado pela arquiteta Adma Noêmia Santana Lopes e pelo ex-conselheiro do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, e advogado Aurelino Souza dos Santos Júnior. Abordagem sobre a Estação das Docas dá ênfase à referida modelagem de intervenção urbana pelo lado do seu pioneirismo, sua sustentabilidade financeira, turismo e história, bem como aspectos da relação porto-cidade e a influência no desenvolvimento ou não da atividade portuária. Os artigos sobre as experiências brasileiras e de outros países da América estão disponíveis no endereço portosonline.org/contentes-38. O Contentes é CONTENTS-38, sendo necessário fazer cadastro gratuito no sítio, o que também permitirá acesso aos demais conteúdos da revista Portos, mas alguns desses links já estão liberados publicamente. Destaque: a gentil mensagem recebida pelos signatários do referido artigo, dos editores da revista Portos, da RET, Associação para Colaboração entre Puertos e Ciudades, sobre a publicação no número 38 da referida revista sobre o tema Estação das Docas na cidade portuária de Belém, o modelo de revitalização de antigas áreas portuárias, seus acertos e desacertos na relação porto-cidade. Na referida missiva recebida pelos autores, os editores agradecem pela valiosa colaboração, pelo que, ao contrário, os autores Adma Noêmia Santana Lopes e Aurelino Souza dos Santos Júnior, agradecemos aos editores da conceituada revista e ao seu representante no Brasil, professor mestre e engenheiro Adilson Luiz Gonçalves,
da Universidade Santa Cecília Unisanta pela ímpar oportunidade de divulgação internacional da experiência pioneira no Brasil de revitalização de áreas portuárias denominada Estação das Docas, colocando-a em destaque em conjunto com as melhores experiências do continente americano e europeu, bem como da própria cidade de Santa Maria de Belém do Pará. Bem, aqui depois eu vou colocando um link onde foi no ano de 2011 que o prefeito de Santos, que então era o presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários, conta que em 2000, quando a Estação das Docas foi inaugurada, ele, junto com outros, estiveram aqui técnicos para estudar essa modelagem, porque já pretendiam colocar uma experiência semelhante no Porto Valongo, lá de Santos. E ele declina que o próprio modelo Porto Maravilha se inspirou no pioneirismo da experiência da Estação das Docas de Belém do Pará. Muito interessante, prezados, prezadas. Esse pioneirismo, realmente, ele, na verdade, pioneirismo no Brasil, porque já haviam experiências anteriores, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e o artigo até declina essa experiência, e o Puerto Madero, em Buenos Aires, também, que foi o grande inspirador dessa modelagem de retrofit, de requalificação de antigas áreas portuárias. Mas o artigo também aborda questões da sustentabilidade financeira, que é muito interessante para essas experiências, assim como também o fato de que a parte portuária deve ficar preservada, porque o porto é de uma cidade portuária, ele é um verdadeiro cordão umbilical comercial, industrial e de serviço daquela cidade, e ele pode ser um forte agente de desenvolvimento socioeconômico da cidade portuária. Muito interessante, porque essa expansão, e principalmente o artigo também aborda, ainda em projeto que estava, o Porto Futuro, que é o aproveitamento total aí das áreas chamadas não operacionais, as áreas que não estão em operação, que podem ficar disponíveis para as cidades, o que é uma tendência, que foi o caso do Porto Maravilha, que ali, a partir do Porto Mauá, ficou totalmente disponível para a cidade daquele projeto, mas preservou a área de atividade portuária, que é ali no Caju, onde você tem terminais de contêineres. Então, essa reportagem também, essa matéria, ela aborda essa questão, que não se pode deixar, a Laterre não se pode deixar voltar as costas para a vocação geoeconômica de uma cidade portuária. Bem, prezados, prezadas, os links vão ficar à disposição. Grato, Observatório ASJ.